que é mais sensível para você? Aquela dor de perder R$ 50 ou aquela alegria em ganhar R$ 50? Hoje nós vamos falar sobre esse mecanismo fundamental, a aversão à perda. Esse viés explica por que perder pesa mais do que ganhar, gerando respostas fortes até mesmo em escolhas corriqueiras. Desde cedo, nosso cérebro aprendeu a evitar riscos que nos façam perder alguma coisa. Ao tomar uma decisão, ele dá uma importância desproporcional ao que nós já conquistamos. Agora, imagina duas opções com valores iguais, mas apresentadas de uma forma diferente. Uma com um ganho garantido e a outra como evitar perder a mesma coisa. Muitas pessoas reagem de forma oposta, e esse é claramente um sinal que estamos lidando com aversão à perda. Um estudo clássico nos ajuda a enxergar isso com muita clareza. As pessoas recebiam um cenário hipotético, uma crise de saúde pública, e um número fixo de pessoas com risco, nada de muito complicado. E para metade dos participantes, as opções eram apresentadas assim. Quantas pessoas seriam salvas? Uma opção com a garantia que algumas vidas seriam preservadas. A outra opção envolvia uma chance maior, mas também havia incerteza sobre o salvamento dessas pessoas. Nesse formato, a maioria escolhia a alternativa mais segura. Salvar um pouco de pessoas, mas com certeza. Parecia melhor do que arriscar tudo. E para a outra metade, o cenário era idêntico. Os números eram os mesmos, as probabilidades também, mas a forma de falar mudava completamente. Em vez de vidas salvas, falava-se em vidas perdidas. Agora, em uma das opções trazia a perda certeira, e a outra trazia a chance de evitar essa perda, mesmo com um risco maior. E o comportamento se invertia. As pessoas passavam a aceitar mais risco só para terem a certeza de que não iam perder nada. Então, quando a situação era apresentada como ganho, as pessoas buscavam segurança. Mas quando a situação era apresentada como perda, buscava-se evitar o pior cenário possível. A simples ideia de perder tornou uma escolha emocionalmente diferente. E isso foi suficiente para mudar tudo. No marketing e no design de ofertas, a aversão à perda é explorada sistematicamente. Por exemplo, eu vou fazer um comparativo. Lojas online é comum exibir quanto você vai economizar em vez de quanto você vai ganhar. Economize R$ 50 hoje. Soa mais urgente do que ganhe R$ 50 de desconto. Entender esse gatilho permite desenhar ofertas de forma inteligente. Assim como marcas criam estrutura que ressaltam o custo de ficar de fora, elas exibem contadores regressivos, garantias de dinheiro de volta e alertas de quantidades limitadas. Tudo isso só para reforçar o que será perdido se a ação não for tomada. Para gestores e líderes, a lição é dupla. Por um lado, é importante usar a aversão à perda para motivar ações quando necessário. Mostre o que será perdido se não houver a mudança, e a equipe tende a reagir. Por outro lado, é preciso tomar cuidado para não provocar uma paralisia. Focar só nas perdas que podem acontecer cria um medo excessivo. Sendo assim, reconheça o valor do que você já conquistou, mas também destaque claramente os ganhos em potenciais. Hoje nós falamos sobre aversão à perda, sobre como a possibilidade de perder algo pesa mais do que a promessa de ganhar. E como isso influencia as escolhas mesmo antes de qualquer análise mais cuidadosa. E no próximo episódio, a conversa muda de lugar. Nós vamos olhar para outro mecanismo que atua no mesmo nível silencioso: o contraste. Como o valor nunca aparece sozinho, como ele depende do que vem antes, do que vem ao lado e do que serve como referência. E por que o contexto certo pode transformar a mesma resposta em algo irresistível ou descartável. E se você quiser se aprofundar como esse mecanismo se conecta com a estratégia comercial, o link está aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo episódio. Chega de fazer mais do mesmo. EuAlan.com